Queridos irmãos e irmãs, ao olhar essa liturgia de hoje, me vem a ideia de refletir com vocês sobre algo que talvez seja extremamente importante para o nosso caminho também de maturidade pessoal, sabe? Porque Jó está diante de Deus, no livro de hoje, protestando, né, por todas as coisas que estão acontecendo na experiência da vida dele, né, e Deus responde a Jó de uma maneira bastante concreta, dizendo: sou eu que coloco limite em tudo. Sou eu que coloco limite em tudo. Mas a pergunta, talvez para nós, é se nós sabemos o nosso lugar dentro do contexto da vida e dentro do contexto da história humana, no sentido de reconhecermos também os nossos próprios limites. Eu diria que talvez o primeiro passo para a gente alcançar uma certa sabedoria é tomar posse dos nossos próprios limites. O homem sábio, né, naquilo que é a experiência da sua vida, sabe usar do seu intelecto prático para saber até onde ele pode ir nas suas ações e nas suas coisas. Digo isso porque o poder fazer não é necessariamente dever fazer. Nem todas aquelas coisas que nós podemos fazer, nós devemos fazer. O homem pode fazer a bomba atômica, né? Ele deve fazer a bomba atômica? Né? Na nossa vida existem uma série de coisas que nós podemos fazer, mas dentre essa série de coisas que nós podemos fazer, existem inúmeras que nós não devemos fazer. São Paulo, em um certo momento, diz também em uma de suas cartas: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Saber o que convém, saber reconhecer os próprios limites, talvez seja o primeiro passo para adquirir uma certa sabedoria nesse mundo. Digo isso porque nós hoje vivemos numa sociedade de consumo que se move muito para os extremos, né? Nós não temos limites, né? Os nossos movimentos afetivos e apaixonados muitas vezes ultrapassam aquilo que é o bom senso, a ponto de justamente gerar até para nós mesmos o esgotamento. As doenças do nosso tempo, né? A estafa, o estresse, né? O pânico. O pânico é resultado de olhar uma vida de tantas possibilidades e de não se reconhecer capaz de lidar com elas. E por isso se fechar. Mas estamos aí dentro de um universo em que nós somos hiperestimulados, mas não somos capazes de ter a maturidade suficiente para reconhecer os nossos próprios limites e para agir segundo esses limites. E eu acho que aqui está o grande desafio nosso, humano, né? De entender que a nossa soberania, a nossa autonomia e até mesmo a nossa própria liberdade são realidades limitadas. A grande mentira que existe hoje, né, na nossa sociedade é pregar que a liberdade é ilimitada. Você pode fazer o que você quiser. Não. Infelizmente, ou felizmente, né, não se pode fazer tudo aquilo que se quer. Nós, quando pensamos na liberdade, precisamos entender que a liberdade é limitada. E torná-la ilimitada é o início da desordem e da degradação. Em momento algum na história humana, isso foi colocado como premissa, a não ser nos nossos tempos. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não. A liberdade termina justamente onde começa a liberdade do outro. Né? O nosso direito termina exatamente onde começa o direito do outro. E aí é onde também nós temos, dentro do universo dessas coisas, deveres que são irrenunciáveis. E porque são irrenunciáveis, nos obrigam.
não nos fazendo livres em relação a essas coisas. Mas será que nós temos a noção do limite? E aí, numa sociedade, inclusive, onde ultrapassamos o limite da verdade, né? Porque hoje já se fala de uma sociedade numa pós-verdade, a verdade não importa mais, né? Quando ultrapassamos o limite da verdade, aí começamos a construir, de fato, uma estrada extremamente perigosa, porque na medida em que nós não conseguimos estabelecer a verdade, não conseguimos estabelecer o bem. Se não conseguimos estabelecer o bem, não conseguimos estabelecer a ética. E se não conseguimos estabelecer a ética, cada um faz o que quiser de fato. E aí sim, nós estamos estabelecendo o império do mais forte. Aí sim, nós estamos estabelecendo o império do opressor, daquele que é capaz de se impor sobre os outros. Sob pretexto, muitas vezes, de defesa de minorias, nós estamos transformando a liberdade numa categoria absoluta e abrindo mão da verdade para estabelecer os critérios de bem. Se não sabemos a verdade, não podemos dizer o que é o bem a respeito das coisas. Se não podemos dizer o que é o bem, cada um faz o que quiser. Essa é a grande mentira do relativismo. Essa é a grande mentira que a nossa sociedade muitas vezes está plantando, no sentido de nos colocar, vamos dizer assim, numa falsa ideia de que somos onipotentes, numa falsa ideia de que podemos fazer todas as coisas, de uma falsa ideia de que podemos interferir sem que isso não tenha consequências, às vezes, concretas e extremamente danosas. E quando nós não nos preocupamos com isso, de fato, vamos construindo um caminho em que os fortes impõem aos mais fracos aquilo que é a sua vontade. Acaba que a sociedade se estabelece segundo os princípios de quem sabe gritar mais alto. E nem sempre quem sabe gritar mais alto tem as melhores intenções. Jó hoje protesta diante de Deus por conta das desgraças que acontecem na sua vida. E Deus diz a Jó de uma maneira muito simples: Jó, você é Jó e eu sou Deus. É isso. Você é Jó e eu sou Deus. O Evangelho, em certo sentido, corrobora isso, né? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Jesus é Deus. Nós não. De fato, a gente tem um certo controle das coisas, um certo controle da vida. Mas esse controle é relativo. Quem possui o senhorio sobre todas as coisas, efetivamente é Deus. Por isso é que quando as coisas apertam, né? Quando o mar se agita, quando a água começa a entrar dentro do barco e a gente não dá conta de lidar com as coisas, a gente grita: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Porque a gente vai afundar. Por isso que às vezes a gente protesta. O Senhor não se incomoda de que essas coisas aconteçam? E o Senhor é aquele que de fato bota limite às coisas. A gente precisa parar para pensar nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, até para refletir, né, sobre se nós, de repente, nessa experiência da pandemia, não temos algo a aprender em relação àquilo que é a nossa experiência social. Aquilo que são os nossos relacionamentos e aquilo que é a nossa convivência. Esse tempo de pandemia está nos mostrando aquilo que existe de melhor nas pessoas e aquilo que existe de pior nas pessoas. Olhem com clareza e diferenciem os movimentos e sobre o que estão se baseando os interesses de quem se manifesta nesses tempos. Olhem com clareza. Não podemos ignorar que entre nós há jogos de poderes, né? Desde a instância mais alta da nossa estrutura social até a mais baixa.
E, infelizmente, né, nós estamos vendo poucas manifestações, pelo menos divulgadas, daquilo que deveria ser o nosso movimento de boa vontade para com aqueles que necessitam. Ontem, lá na Santo Antônio, houve um almoço lá para os pobres. 250 foram comer lá o almoço de Santo Antônio, 400 cestas básicas foram distribuídas aos pobres e ainda levaram comida nos lugares mais difíceis de chegar. Quer dizer, e o quanto foi noticiado isso? Né? A gente está perseguindo Lázaro, todo mundo. Né? Sabe Deus onde ele está enfiado. Né? Onde estão os nossos interesses? Na semana passada estava dito isso, né? Onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Qual é o uso que nós fazemos honestamente da nossa liberdade? Será que nós conhecemos efetivamente os nossos limites? Será que nós respeitamos esses limites? Ou continuamente estamos ultrapassando esses limites a modo de estressar exatamente isso que é a nossa estrutura social? Será que os nossos desejos e as nossas vontades muitas vezes se movem em termos de opressão também ao outro? Será que a nossa liberdade nos permite fazer aquilo que quiser, ou o freio está justamente na percepção de onde está o outro? Jó é Jó e Deus é Deus. Acho que a liturgia de hoje nos convida a olhar de uma maneira um pouco mais concreta isso, né? Que nós tenhamos a capacidade de perceber até onde nós podemos ir. Porque o grande desafio hoje da nossa sociedade, infelizmente, é esse, né? É restabelecer a ética. É restabelecer a ética. Nós nos tornamos desavergonhados dos nossos interesses. E os nossos interesses se tornaram a primeira questão, ultrapassando aquilo que é o senso do bem comum. Então, onde não existe o bem comum, existe a guerra de interesses. E quem, de repente, conseguir, né, estabelecer o seu interesse, vence. E como ficamos? E como ficamos? Uma coisa curiosa é que o direito, né, surgiu exatamente para poder defender aquele que não tem poder de se defender. O direito surgiu para estabelecer aquilo que é o direito do mais fraco, do indefeso. Porque o forte, em certo sentido, consegue, né, fazer valer os seus direitos. O indefeso, não. Por isso existe a legalidade, né? Por isso existe o direito. Se ele é justo, se ele não é justo, bom, a justiça é ainda uma coisa distinta do direito, mas o direito existe justamente para garantir que o mais fraco não seja desamparado. E hoje, como a gente não tem mais a objetividade de ler, né, a verdade, como a gente já não tem mais objetividade para poder entender aquilo que é a lei, como a gente relativiza tudo, cada um usa aquilo que tem, muitas vezes em favorecimento próprio, não se preocupando com aquilo que é o direito do outro. E tornando justamente o percurso muito mais difícil no estabelecimento daquilo que é a justiça e no estabelecimento daquilo que é o bem. Nós precisamos nos preocupar, sim, com a fragilização das nossas estruturas, precisamos nos preocupar, sim, com a fragilização do nosso Estado, precisamos nos preocupar com a fragilização do direito. Por quê? Porque na medida em que essas coisas se tornam cada vez mais frágeis, de fato, aquele que não tem condição se torna cada vez mais oprimido. Em contrapartida, é preciso olhar também o texto da nossa segunda leitura de hoje. E o texto da nossa segunda leitura de hoje nos traz uma questão também que é de necessária reflexão. Quer dizer, Paulo começa a leitura de hoje dizendo que o amor de Deus nos constrange. De fato, né?
O amor de Deus nos constrange. Podíamos traduzir, numa outra maneira, o amor de Deus nos impele a irmos justamente em direção daquilo que é a ação de Deus. Embora tenhamos que ser capazes de reconhecer os nossos limites, e eu disse no começo que esse é o princípio da sabedoria, em contrapartida, quando nos aproximamos de Deus, esses limites se veem alargados pela graça. E esse alargamento da graça se movimenta justamente no sentido da caridade. E aqui há um elemento extremamente importante para a nossa reflexão. Por mais que sejamos limitados, o amor de Deus nos potencializa, se nos tornamos capazes de nos aliarmos a essa força. O amor de Deus nos impele, porque Deus nos mostra justamente que a estrutura da experiência da nossa vida deve se basear fundamentalmente nessa oferta de si mesmo pelo enriquecimento dos outros. O Evangelho é, sobretudo, uma mensagem da experiência do bem comum. O Evangelho é, sobretudo, a experiência de uma oferta continuada de nós mesmos para que os outros sejam enriquecidos pela nossa oferta e pela nossa generosidade. A cruz é o exemplo concreto dessa experiência, por isso o amor de Deus nos constrange, porque Deus vai até as últimas consequências de amor, a ponto de perder-se por causa de nós. Assim, o convite que nós temos é de alargar os nossos limites na sabedoria de Deus, que é amor. Alargar os nossos limites e as nossas competências no sentido de enveredarmos numa estrada onde somos potencializados pela graça de Deus a fazer mais do que somos capazes de fazer no bem. E aí é interessante ver que quando nós colocamos o elemento da caridade, tudo aquilo que realizamos é uma oportunidade de realizarmos mais. Quando colocamos o elemento da caridade, não existe limite para o espírito humano. E se nós vamos na estrada da caridade, o que realizamos na caridade nos torna maiores, nos torna mais nobres, nos torna mais humanos, nos torna mais capazes. Essa potencialização que vem através da graça de Deus se dá justamente numa oferta generosa, onde nós nos colocamos em vistas do outro, entendendo que o bem do outro corresponde também ao nosso próprio bem. São Paulo, e depois mais Agostinho vai chegar a dizer, ama e faz o que quiseres. Por quê? Porque o amor é uma medida que não se esgota. Todas as outras esgotam, todas as outras estressam, todas as outras estafam, mas a caridade é uma força potencializadora que nos projeta uma plenitude que nós não somos capazes de alcançar sozinhos, mas que é plenificada em nós exatamente pela ação e pelo influxo da graça. De modo que, ao olharmos essa liturgia da palavra de hoje, nos sintamos impelidos, por esse amor de Deus, a nos tornarmos mais em Deus. Não substituindo em Deus, não substituindo Deus, não querendo ser Deus, mas sendo potencializado por Ele. Eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho, que usei inclusive para a minha ordenação sacerdotal, em que ele faz essa reflexão sobre o próprio sacerdócio, ele diz, sacerdo quid est, nihi et omnia. Sacerdote, o que és, Nada e tudo. Porque o nada nosso fica muito bem caracterizado. Não confiem em mim para nada, vocês. Mas o tudo do sacerdócio que é de Cristo potencializa esse nada de modo a poder realizar grandes coisas através dessa experiência do Senhor. De modo que o nosso nada se torna grande, porque o nosso nada se encontra com a grandeza de Deus quando generosamente ofertamos isso a Ele.
Por isso, a grandeza da santidade, a grandeza do martírio, a grandeza do esforço espiritual de construir uma experiência mais justa e mais fraterna no meio dos homens é sempre reconhecida justamente pela intervenção e pela graça divina. Peçamos ao Senhor hoje isso, que sejamos capazes de colocar o nosso nada em função do tudo de Deus. E que o nosso nada seja planificado exatamente porque, ao encontrar a experiência da graça, somos potencializados pela caridade que vem dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso